Esse dia eu tava num dia comum, acordando como sempre ao meio-dia e indo direto pro YouTube, então eu vi um vídeo do Pato Papão, que é um streamer que eu acompanhava bastante quando eu jogava LoL. Mas dessa vez ele tava fazendo um slot, no Pokémon Ruby. Eu, um grande entusiasta dos jogos, do primeiro jogo, bem, eu achei interessante o conceito do Nuzlocke, e eu quero tentar. Eu vou usar o Leaf Green, é uma versão muito confortável. Tá, Nuzlocke. Nuzlocke é um desafio que consiste em qualquer Pokémon desmaiado deve ser considerado morto. O player só pode capturar o primeiro Pokémon selvagem encontrado na área. Ou seja, se ele morrer ou fugir, uma dessa área já me é inútil. Você não pode resetar ou dar load caso algo ruim aconteça, porque senão não faria sentido. Todos os Pokémons precisam ter nomes próprios, mas tu vai ver que muitas vezes eu vou simplesmente esquecer disso. Essas próximas regras são mais opcionais, mas eu achei que seria interessante adicionar. Qualquer luta perdida, ou seja, se você morrer numa batalha, você perde, mesmo que você ainda tenha Pokémons no PC. As batalhas serão em modo 7, ou seja, eu não tenho a oportunidade de ver o Pokémon que o adversário vai usar, ou então trocar no meio da batalha, de forma mais fácil. Existem outras regras malucas, como usar o centro Pokémon determinadas vezes por cidade, ou então nem usar itens de cura. Mas é meio absurdo, porque essa é a minha primeira tentativa e eu já não estava muito confiante. Começamos. Pokémon é um jogo que me deixa triste. É quase como se rinha de galo fosse legalizada. Só que aqui eu não posso ver o lendário Karamuru em ação. E eu já devo umas desculpas. Nesses primeiros minutos a gravação deu algum erro. Eu não sei porquê. Talvez seja relacionado a eu estar convertendo 6 vídeos de uma vez. Mas relaxa, eu resolvi. Começo normal, pulsando no PC, desce, fala com o professor e pega o primeiro Pokémon. Nós temos 3 escolhas: Bulbasaur, Squirtle e Charmander. Mesmo eu sendo a pessoa que pega o Charmander, eu fui com a escolha mais segura para Run, Bulbasaur. E eu nomeei ele de Sol. Primeira batalha, já com muita emoção, eu preferia reiniciar o desafio do que usar uma poção, e felizmente eu ganhei. Saindo nós temos a primeira área, primeira rota do game. E como eu disse, se eu mato ou escapo, já era, não posso capturar de novo nessa área. Previsivelmente, nesse começo, tu não tem Pokébola, então bye bye. Primeira rota inutilizada no quesito Pokémon novo. Faço a missãozinha do professor e já vou em direção a outra área. Pro meu segundo Pokémon, Rattata. Sim, um tanto chato, mas ele pode ser útil. Até porque a graça do Nuzlocke é você não poder escolher todos os seus Pokémons. Então eu nomeio ela de Ratatonho. Eu não sabia que o Pokémon era fêmea. Vou pro caminho da Elite 4, eu queria um Monkey, até porque eu sempre gosto de usar ele como lutador. Então, Rattata. Fiquei decepcionado, tanto que até esqueci de renomear ele. Mas 2 Rattata podem ser úteis, até porque no Nuzlocke a quantidade de Pokémon é limitada. E se eu perder um, bem, eu teria outro. Fui upar todos pro level 10 para batalha contra o rival já. E então, sim, Rattata morreu. No PC decidi que todos os Pokémons mortos iam ficar no slot 11. Sei lá, me lembrou um deserto, um cemitério, eu achei que combinado. E também coloquei eles, não soltei eles para me lembrar de todos os meus erros. Fui de volta pro caminho da Elite 4 e derrotei o rival numa certa facilidade. Floresta dos Insetos. Chegando aqui tinha uma chance de quase 0% de vir um Pikachu de primeira. E não veio mesmo, veio um Weedle. Eu fui idiota, não sabia que diferente do Caterpie a última evolução disso não é voador. É veneno e inseto. Então upei ele level 10 inutilmente, porque ele não ia ficar na equipe. No máximo ele seria um TM Lord. Passando da floresta, Filter, ginásio de Brock. Eu achei que ia ser difícil, mas foi bem fácil. Eu matei quase tudo aqui com hit kill com o sol. Chegou até a ser meio ridículo. Pegamos um sapato para correr, batalhamos nessa área, bem, easy. E eu capturei o Sabiá, que foi muito útil nesse começo, mas depois virou um TM Lord também. Ah, o sol evoluiu. Na caverna eu tava na esperança de capturar um Geodude, porque a última vez que eu joguei eu gostei muito dele. Bem, Paras. Eu até ia capturar, mas eu matei ele, sem querer.
E você vai ver isso se repetindo muitas vezes, eu matando os bichos sem querer. No Monte Lua você tem as primeiras batalhas com a equipe Rocket, nada muito complicado. Eu adquiri o fóssil, que ia ser o Kabuto. Na Rota 4 eu ia capturar um Rattata, mas eu falhei. E a partir de agora, se eu não falar que eu capturei, é porque possivelmente ou eu matei ou não faz parte da equipe. Evolui o Ratatonho e o Sabiá. Batalhei contra o rival e peguei o ticket pro navio. Nessa área eu peguei um Caterpie e eu nomeei ele de Carter. E eu não sabia no momento, mas essa foi minha melhor escolha. E eu já evoluí ele direto para Butterfree mesmo. Ginásio da Água. Eu tava com medo da Storm e da Mist, porque eu sabia que era uma batalha tensa. Mas foi muito fácil. Sério, muito fácil. Chegando em Vermilion, eu fui pra Caverna Diglett. Eu sabia que ter um Diglett era sinônimo de um ginásio elétrico de graça. Mas eu não tinha Pokébolas o suficiente. E na última que eu tinha, sim, Gotcha. Tanto que eu nomeei ele de Uchi, só por conta de ser a última Pokébola pra capturar ele. Foi bem, tá ligado? Estranho. Navio. A gente precisava do Cut pra liberar a próxima área, e o navio foi tranquilo. Nessa hora eu já tava convencido que o Ratatonho veio pra ficar. Tudo que eu apontava ele mordia e passava lectospirose. Ginásio elétrico, como eu disse, Dugtrio, Easy. Eu peguei uma de Carpe em Vermilion e dormi de Carpedinho. Eu gosto de Gaiarados, então era óbvio que eu ia querer um. Rock Tunnel, capturei o Monkey, mas ele morreu logo em seguida, por descuido meu. Eu evoluí o Sol pela última vez e cheguei em Lavender Town. Se eu tivesse 10 anos eu estaria com muito medo. Aqui tinha uma pequena chance de eu capturar um Growlithe, não consegui, em vez disso veio o Sandshrew. Obviamente coloquei o nome dele de Tatu e, bem... Chegando em Celadon, fui direto pegar o Fly e evoluí o Carpedinho com o Raticand. Peguei o Eevee no topo do prédio e fui pro cassino, bater em Rocket. Eu derrotei o Giovanni com certa facilidade, eu já tinha o Carpedinho e o Sol, bem level alto. Então fui direto pro ginásio. O Carter amassou todo mundo. Por algum motivo eu fui de lá pro ginásio da luta. Pro ginásio de Pokémons lutadores. Atrapalhar o treino de todo mundo lá e roubar um Hitmonlee. Carter amassou de novo, basicamente. Indo para a torre Pokémon ou cemitério, como você deseja, eu enfrentei mais uma vez o rival. E fui seguindo até chegar no Marowak, o espírito da mãe do Cubone. Peguei a flauta e cheguei em Fuchsia. E fui pro ginásio. Tive um pouco de dificuldade, porque Pokémon venenosos são chatos de lidar. Mas o Carter limpou. Como sempre. Indo para Silphco em Saffron, foi bem simples. Tive outra batalha com o rival e com o Giovanni. E consegui a Master Ball. E um Lapras, que coloquei o nome de Larry. Eu meio que já sabia que provavelmente ele ia vir pra ficar, porque um Lapras é muito forte, sério, muito forte. Então, ginásio. Nesse ginásio tem Pokémons fantasmas, que soltam Destiny Bound. Quando lançam isso, eu tenho que trocar de Pokémon, porque se eu derroto o Pokémon que me lançou o Destiny Bound, o meu Pokémon também é derrotado. Eu usava o Speed Hack, que é basicamente o avanço, sabe? E eu não prestei atenção. Tanto que o Ratatonho, que estava sendo meu Pokémon favorito, e tanto o Carpedinho morreram, por descaso meu. E a batalha desse ginásio era muito fácil. Esse é o pior. Eu fui pra Ilha Cinnabar e revivi o Kabuto, que morreu também. De novo, descuido meu. Fui pra mansão na esperança de conseguir um Growlithe e... Ginásio de fogo. Foi simples, mas agora eu tava usando o Larry, não o Carpedinho. Arquipélago. Eu consegui um Geodude, que eu queria, né? E logo depois ele morreu. Eu consegui outro Geodude, que também morreu. No fim eu só capturei o Moltres, que
E eu capturei com a Master Ball ainda. Voltando pra Viridian, passei do ginásio do Giovanni. Penúltima batalha contra o rival foi chato, o Charizard dele tava bem forte, mas sem problemas. Passando pelos portões, nós temos que ir apresentando as insígnias. E chegamos na Victory Road. Passando por uns puzzles, Elite 4. Elite 4. Eu sabia que não ia ser simples. Meu time tava basicamente uma merda. Os últimos pokémons para fechar meu time, eu deixei morrer. E eu deixei mais pokémons morrerem, enquanto eu tava montando o time pra Elite 4. Tipo, o Tatu. Cara, quando ele morreu eu queria muito desistir ou roubar. Eu ia dar load. Sim, eu ia dar load. Mas eu pensei que o desafio todo teria sido em vão. Não teria mais sentido. Coloquei o Sol, o Jaime, e o Carter e o Larry no level 60. Só deixei o Ult e o Kajuru para completar time. Eu sabia que isso era correr risco, mas eu não estava a fim de arriscar mais pokémons da reserva. Passando pela porta não há volta. Lorelai. De início eu usei o Jaime, que estava dando quase hit kill em tudo. Quase todos os pokémons dela eram de gelo e água, então ele seria a melhor escolha. Em um momento eu troquei pro Sol, que foi uma decisão um tanto estúpida, porque gelo tem vantagem à grama. Mas deu tudo certo. Bruno. Eu lancei o Sol porque ele ia ter 2 Onix. Eu fui trocando pro Carter pra ter vantagem, porque o Carter tinha 2 ataques psíquicos e um voador. Aqui o Hitmonchan dele quase me matou com Rock Tomb. Mas deu tudo certo, a batalha foi relativamente tranquila, a não ser por essa parte. Agatha. Aqui era jogo rápido. Carter ia carregar o time todo aqui. E eu tava certo, mas eu cometi um deslize. Eu queria curar o Carter. E deixei o Jaime à mercê do Arbok, que gritou no primeiro ataque. F. Jaime não tancou o Bostil. Inclusive, esse Arbok deu um trabalho do caralho. Mas depois dela, foi tranquilíssimo. Lance. Eu esperava que ele seria um problema. Mas eu não esperava que o Larry simplesmente ia demolir todo mundo. Foi hit kill até no Dragonite do cara. Sério, muito bom, sempre usem Lapras. Rival. Foi difícil. Certamente a parte mais chata e difícil. O Charizard dele ficou spamando Fire Blast e isso dificultou bastante. Mas assim que ele parou, foi 2 Surf do Larry e mandou o Charizard dele pro Gulag, tá ligado? Então eu ganhei. A experiência foi certamente divertida. A frustração que eu senti enquanto eu perdia Pokémons e saber que a culpa era completamente minha dá uma faceta muito diferente pro jogo. Eu achei muito bom.